CQCQDX. This is Delta Echo Charlie November. Bem-vindo ao seu espaço de nervoso miudinho. Vamos falar de tudo um pouco, daquilo que nos dá ataques de brotoeja, ataques de riso ou ataques de nervos. Este espaço também é seu, por isso conte o que o incomoda, o que o faz rir, o que lhe deixa os nervos em franjas, ou mesmo tudo junto, quando não sabe se há de rir, chorar ou roer as unhas até ao sabugo. Hoje, como não podia deixar de ser, é imperativo falar no primeiro ano de guerra na Ucrânia. Uma guerra que é de todo o mundo, embora não seja uma guerra mundial. Na história universal já estão inscritos para sempre nomes que não devemos esquecer. O de um país chamado Ucrânia, o de um corajoso líder chamado Volodymyr Zelensky, o de um massacre chamado Bucha e o de um ditador chamado Vladimir Putin. Para a história ficam os bons e os maus. Só precisamos de saber de que lado queremos estar. O dia em que Deus morreu. Esta é talvez a frase mais marcante que ouvi sobre o dia em que a Ucrânia foi brutalmente invadida pela Rússia. Passou já um longo e desesperante ano. Em rigor, não foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Foi uma tenebrosa figura chamada Vladimir Putin, que nem coragem tem para chamar guerra à invasão que ordenou, disfarçando-se numa operação militar especial. E é de facto especial e não guerra, porque quem vai à guerra dá e leva, lá diz o povo. E o que é certo é que a Ucrânia esteve sempre impedida de atacar a Rússia, ficando limitada a defender-se como pode no seu território devastado pelos bombardeamentos. Queremos maior heroísmo do que este? Ouvi esta dolorosa frase, o dia em que Deus morreu, numa peça transmitida num jornal da televisão SIC pela boca de uma amiga de Irina, executada sumariamente pelo exército russo naquilo que ficará para sempre conhecido como o massacre de Bucha. A imagem de Irina é igualmente marcante. Uma mão de mulher, suja de fuligem e terra, com unhas impecavelmente pintadas, tombada sem vida ao lado da bicicleta onde seguia quando foi executada. Naquela fotografia sem rosto, Irina alcançou a imortalidade dos mártires. Foi assim que Irina foi reconhecida pela irmã e pela amiga, pelas suas impecáveis unhas na sua mão suja, tombada, inerte, sem vida. E a sua amiga a dizer que o dia 24 de fevereiro de 2022 foi o dia em que Deus morreu. Uma metáfora pungente se a Deus chamarmos justiça, integridade, lealdade, liberdade, humanidade. Por falar em justiça, uma coisa que nunca entenderei é o facto de a Ucrânia, a agredida, a invadida, não poder retaliar sobre solo russo. À Ucrânia foi destinado que apenas se pode defender, não atacar. É a mesma coisa que atarmos as mãos a um homem que é espancado, mas que não pode bater em quem lhe bate. Apenas pode levantar as mãos para se tentar proteger dos sucessivos golpes que vai sofrendo. Assim está a Ucrânia, impedida de atacar. Por quê? Por que razão não pode atacar também o país que a invade e a destrói? Quando as bombas começassem a cair em Moscovo, Putin e os russos começariam a sentir que, afinal, a operação militar especial é tremendamente parecida com a guerra. Conheço quem não goste de Volodymyr Zelensky, além do PCP, claro. E nem tenho esta gente que conheço na conta de comunistas. Escolho não entrar em discussão, porque já diz o ditado que o pior segue aquilo que não quer ver. E é aqui que tenho que concordar com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, independentemente da simpatia ou da falta de simpatia que sinto pela pessoa, merece-me respeito enquanto figura máxima da minha nação e tem razão em defender a condecoração de Zelensky. Ame-se ou odeie-se Zelensky. A verdade é que este homem,
com H grande. Tem dado exemplo do que é um verdadeiro líder e tem dado uma lição de honra, de coragem e de resiliência ao mundo inteiro. Quantos, no lugar do presidente ucraniano, teriam ficado no seu país, ao lado do seu povo, a defender a sua pátria e a sua liberdade, sabendo que era um alvo a abater? Assim, de repente, não me estou a lembrar de nenhum líder mundial que não tivesse abandonado de imediato o cenário de guerra rumo a um lugar seguro e escondido. Não me recordo de nenhum que pudesse responder como Zelensky, numa frase que também ficará escrita na história: à gentil oferta para ser retirado da Ucrânia em segurança. A resposta foi clara e admirável: não preciso de boleia. Não preciso de boleia. Preciso de munições. Pela coragem, estoicismo e resiliência da Ucrânia, dos seus governantes, do seu povo e dos seus militares. Custa-me ainda mais ouvir e ver a comunicação social portuguesa desonrar diariamente, repetidamente, a soberania da Ucrânia. Resume-se a um nome que faz toda a diferença no respeito e no reconhecimento da Ucrânia enquanto nação livre e soberana. Com exceção de Nuno Rogério, por quem confesso admiração pela sua lucidez e atitude. E devo dizer que José Milhazes também o faz. Um ano depois de uma invasão cobarde e infame, os nossos jornalistas insistem em dizer e em escrever Kiev em vez de Kyiv, quando se referem à capital ucraniana. Não é uma questão de tradução. Não é uma questão de pronúncia. É uma questão de se usar o nome correto, como todo o mundo faz, menos nós. A capital da Ucrânia não se chama Kiev, chama-se Kyiv. Todos os aeroportos do mundo o sabem. Foi feita uma forte campanha de informação com a frase Kyiv, not Kiev. Kyiv é o nome ucraniano da capital e Kiev é o nome que tinha na altura da União Soviética. Se calhar, já chega a Ucrânia a estar a ser invadida e destruída pela Rússia sem poder atacar quem a ataca. Se calhar, já merece que Portugal honre a sua coragem, chamando a Kyiv o nome que merece pela sua liberdade. Se calhar não era má ideia, digo eu com os nervos. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Delta Echo Charlie November, Colin standing by.